peguei aqui, eu tentei abrir a transmissão aqui só para ver a galera que está conosco. Olha aí, vários nomes: Robson, Fabiana, Célia Campos, que sempre está nos acompanhando aí. Lenil está conosco também. Maria Angelita Souza Winter. Eliane também está conosco. Sejam muito bem-vindos aí aos amigos. E hoje, também a você que está aqui conosco na igreja, nós vamos dar continuidade à nossa série aí dos eventos finais. Domingos especiais nós começamos. E hoje nós vamos continuar o tema, um tema muito interessante também. Deixa eu passar aqui para você ver o tema aí. O selamento final. Selamento final. Acho que você, de repente, já ouviu falar sobre esse tema. Eu gostaria que você, por gentileza, pegasse a sua Bíblia e abrisse lá em Apocalipse, no capítulo 7, por gentileza. Apocalipse, capítulo 7, nós vamos entender o que é esse selamento, né? Essa série que estará dedicada a nós conhecermos realmente sobre os eventos finais dos tempos. A gente sabe, só ligar a televisão, só ligar assim, noticiários, nós sabemos que o nosso mundo caminha a passos larguíssimos do fim, a cada vez mais, né? Se a gente abre, a gente vê um noticiário e a cada vez um pior que o outro, por assim dizer, né? Então, nós vamos meditar justamente sobre isso. O selamento ocorre antes do que a gente chama de fechamento da porta da graça. Esse termo, fechamento da porta da graça, não é um termo que está descrito exatamente assim na Bíblia. Não está escrito lá assim, e então houve o fechamento da porta da graça. Mas assim nós entendemos que é realmente, literalmente, o fechar da porta da graça. Porque uma vez que tudo está selado, não há como voltar atrás. Não há como ter possibilidade de chances de outra oportunidade. Mas vocês sabiam que existem crenças que acreditam numa possibilidade de chance? Por exemplo, teve o fechamento ali, o selamento foi selados. É então arrebatado aqueles que são salvos, são arrebatados. Já ouviram falar do arrebatamento secreto, né? São arrebatados. E aqueles que ficam sofrem então a tribulação, para então eles terem uma chance depois de 7 anos. Mas nós não acreditamos assim. Nós seguimos pelo conceito e a explicação bíblica de que uma vez que aqueles que foram selados pelo Espírito Santo permanecem selados e assim esperam e aguardam a volta de Jesus. Aqueles que não foram selados pelo Espírito Santo, escolhendo por vontade própria continuar na vida de pecado, o pecador segue pecador e agora o salvo decreta sua salvação, aguardando a vinda de Jesus. Então, passando por um grande momento de tribulação, a angústia de Jacó, que nós conhecemos, e aí vem a volta de Jesus. E como está escrito lá em Apocalipse 1, no verso 7, todo olho verá. É um evento que será visível, audível, todos nós veremos. Vocês sabem que eu trabalho aqui no colégio, e aí a gente faz estudo bíblico com os pequenininhos. E eu lancei a pergunta para eles, né? Eu falei assim, pessoal, como é que vocês acham que Jesus, porque ele vem, todo olho verá, só que aqui nós conseguimos ver uma coisa, e no outro lado do planeta, lá no Japão, já é dia ou noite. Aí um levantou a mão assim e falou, pastor, é fácil. Jesus, ele só vai abrir uma live, todo mundo vai assistir. Eu falei assim, como é que pode, né? A criança tem um pensamento, de fato todos vão assistir, mas a gente sabe que esse é um momento onde nós presenciaremos todo mundo algo sobrenatural. E eu gostaria que você, que tem a Bíblia aí, Apocalipse 7, verso 1, ou se você quiser acompanhar ali no Data Show, está sendo projetadas as lâminas, e diz ali, ó, depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Até aqui está ótimo. O tempo de graça ainda está aberto.
E quando a gente vê sobre essa questão de ventos, opa, passei muito, perdão, pessoal do som. Nós estamos lidando com um livro profético. Livro profético trata sobre profecia, e para que a profecia seja entregue na sua maneira completa, todos os profetas precisam usar de símbolos. Aqui nós estamos falando do livro de Jeremias, que também é um livro profético do Antigo Testamento, que ele explica para nós o que seria, explica um pouco mais do que seria esse termo de ventos, né? Porque ali a gente viu que tem 4 anjos nos 4 cantos da terra, e eles seguram os ventos. E olha só a explicação aqui que nós temos sobre esses ventos, olha ali. Eu vou pegar daqui em diante, ó, o vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestades, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Então, quando a gente vê falar sobre ventos, e os anjos estão contendo os 4 ventos, ventos quer dizer destruição, guerras, contenda, tudo que tem a ver com caos, ali na parte profética apresenta como ventos. Então, quer dizer que esses anjos nos 4 cantos da terra, quer dizer assim, na totalidade da terra, em toda a terra, os anjos estão segurando os ventos. Agora, eu gostaria que você refletisse comigo. Se os anjos estão contendo os ventos, no tempo de hoje que nós vivemos, nós já achamos que existe ainda muita contenda, muita destruição, muito ódio, muita guerra. Você imagina que os anjos ainda estão contendo os ventos, ou seja, ainda há muito para ficar pior. Pastor, começando a semana e eu queria ouvir uma palavra de suporte. Pois é, as coisas tendem a piorar. Mas amém, porque logo vem o dia do Senhor. E ainda aqueles que estarão selados estão protegidos pela graça de Deus. É automático nosso de, ao ouvir falar sobre a volta de Jesus, a gente fica com medo muitas vezes, né? Só que isso deve nos trazer alegria. Não é felicidade ou vantagem viver nesse mundo. Nós temos que buscar viver um mundo que Deus nos preparou, a vida que Deus nos preparou. Então, quando a gente ouvir falar de guerra, assim como Jesus nos disse, está próximo o tempo. Então, os anjos estão segurando. E aí, continua ali no verso 2 e verso 3, você pode ler comigo aí? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte, ou testa, dependendo da versão, os servos do nosso Deus. E então, verso 4 do Apocalipse, nós estamos todos em Apocalipse 7, tá? Então, ouvi o número dos que foram selados, e qual que era o número dos que foram selados, pessoal, por favor? 144 mil. Acredito que você já ouviu falar sobre esse tema, não é verdade? Acho que a maioria já ouviu falar sobre esse tema. Então, a gente percebeu que os anjos estão segurando. Esse anjo que desce, ele é representado por Jesus, tá? Esse anjo que sai do ocidente ali, ocidente-oriente, eu não lembro ali o que está dizendo, que subia do nascente do sol, ele é representado por Jesus. Porque ele que é dado o comando, e diz assim, até que nós selamos aqueles que serão salvos. E esses ali têm o número de 144 mil. Você sabe que esse é um tema que a gente sempre volta e, assim, às vezes gera dúvida, né? Quando a gente vai ali na leitura do capítulo 7, a gente vê que no verso 4, no verso 5, aliás, em diante, ele cita essa lista ali, 144 mil, porque 12 de uma tribo, 12 de outra, das tribos de Israel, 2 que não estão ali, Dan e Efraim, que elas não estão, porque Dan e Efraim, lá no Antigo Testamento, ainda quando existiam as divisões das 12 tribos, eles foram, digamos que, expulsos do contexto de Israel. Efraim e Dan pela sua idolatria tremenda. E aí, então, agora é citado que 144 mil, que se você fizer uma conta rápida aí, obviamente, vai dar 144 mil.
uma pergunta que a gente recebe. Hoje não é o tema sobre 144 mil, mas só para dar uma pincelada, porque isso ainda virá, este número não é literal. A igreja tem a posição de que esse número não é literal. Porque esse é um povo que estará vivo, e pode ser que eu e você, assim, estejamos dentro desse grupo, amém? Vivos em decorrência da volta de Jesus. E por que utiliza esse número? Lembrando, nós estamos falando de um livro profético. Apocalipse não é que é um simbólico que não tem valor. É um termo profético que nos traz muito sentido. Quando você vai à Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que o número 12 te remete? O que você lembra aí de 12? Alguém falou baixinho ali, mas falou discípulos, muito bom. E o Antigo Testamento? 12 o quê? Muito bom, 10. Isso que amanhã nem tem aula, graças a Deus. Mas 12 tribos. 12 tribos e 12 discípulos. Então você percebe que sempre quando está relacionado a povo de Deus, a seguidores do Senhor, nós temos aparecendo esse número 12. Então, quando é colocado 12 de cada uma, é como se fosse 12, aí vezes 12, né, essa quantidade aí, dá 144 mil, como se dizendo, todo o povo de Deus que estiver vivo, e eles têm algumas características, eles tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, eles são irrepreensíveis. Então, é justamente falando daqueles que estarão vivos em decorrência da volta de Jesus. Nós não cremos que esse número seja literal, até porque então nós teríamos apenas essas tribos sendo salvas, sendo que essas tribos nem hoje mais existem. Entende? Então, a gente sabe que é um ato simbólico dizendo que representa o povo do Senhor. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Seguindo então. Esses são 144 mil, a gente já falou sobre. Agora, indo para a parte do selo. O selo, ele tinha, na antiguidade, duas grandes características. Quando algo era selado, ele tinha a função de proteção e propriedade. Como assim? Proteção, porque o rei, enfim, que seja, no que ele selava a carta ou o decreto, era protegido por ele, porque se fosse quebrado aquele selo, aí tinha velado aquela proteção, é a pessoa que se quebrasse o selo, não que sendo a permitida para isso, era sentenciada à morte, ou enfim, que seja. E propriedade, o selo, muitas vezes ficava em algum anel dos imperadores ou rei, porque aí o selo muitas vezes feito de cera e mais algum tingimento, o rei ia lá, carimbava aquele selo para dizer que a propriedade era dele. Assim como Deus tem o seu selo, porque Ele vai selar os salvos. E nós vamos falar justamente sobre esse selo hoje, a proteção. Deus guarda os seus no tempo da angústia. E a propriedade, né, o selo indica que nós pertencemos de Deus. Isso é muito profundo falar sobre selamento antes da porta da graça, porque Deus vai declarar diante do universo que você está selado com o nome dEle, que você pertence a Ele. Isso é lindo, gente. Imagina você ter o selo de Deus, onde você vê que você é propriedade exclusiva do Senhor. Isso é maravilhoso. Nos traz um conforto, pelo menos deve nos trazer um conforto, né? E aí, nós vamos justamente ver. Lá em Ezequiel, no verso 9, no capítulo 9, verso 4, fala um pouco sobre a questão do selamento, né? Nesse episódio específico aqui de Ezequiel, falando sobre os fins dos tempos. Olha aí. Aos outros disse ouvindo, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, sem que vós compadeçais, matai a velhos, a moças e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o quê? Sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. O selo de Deus, o sinal de Deus nos livrará da morte e morte eterna. Se você tem o selo de Deus, se você tem o sinal de Deus, é representação de que você está protegido. Lembra que a gente falou? O selo
tem como um dos princípios proteção e propriedade, e Ezequiel traz esse belo exemplo. Então, aqueles que toleram ou participam das abominações do pecado não serão selados. Isso é muito forte dizer. Esse tempo se aproxima. Por isso é tempo de nós enxergarmos como está a nossa fé com Deus. Nós vamos adentrar mais no selo do Senhor, e aqui fala um pouco mais sobre os 144 mil, eu vou passar essa parte que diz aqui, qual é o selo de Deus? O selo, ele tinha 3 grandes características. No selo você tinha o nome do governante, o cargo dele, e qual era a sua jurisdição ou domínio, sobre qual era o reino que ele dominava. Quando nós vamos à palavra de Deus, tem um verso, uma colocação específica, que traz justamente esses 3 pontos. O nome do governante, o cargo, jurisdição e domínio. E onde é que nós encontramos? Êxodo 20, verso 8, no mandamento do Senhor, especificamente no 4º mandamento. E olhe só, quando nós lemos, né? Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas 7º dia é o sábado do Senhor. E todas as ordenanças que te conhece. Mas olha só, essa questão. Porque em 6 dias fez o Senhor, o quê? Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e santificou. Aqui nós podemos ver o nome, que é o Senhor, o cargo criador, ele criou os céus e a terra e tudo que nele há, e a jurisdição, ou seja, o seu domínio, os céus e a terra. Então nós temos que justamente a esses 3 pontos, nós podemos encontrar aqui no mandamento de Deus, especialmente no sábado. Quando diz sobre o sábado, nós temos ali as características predominantes do selo de Deus, da marca de Deus. Isso é muito importante sabermos. E ainda no livro de Ezequiel, para mim, esse verso assim, ó, se você ainda não conhece, não tem gravado na tua Bíblia, aí, marque ele na tua Bíblia, porque ele é muito específico e fala muito bem sobre o sinal do Senhor. Olha só, Ezequiel 20, verso 12, é categórico em dizer, também lhes dei os meus sábados para servirem de, o quê? Sinal, para servir de sinal. Entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E você sabe muito bem que o significado da palavra de santificar é separar. O sábado serve como um sinal para que o Senhor separe a mim e a você. E esse é um ponto importante nós meditarmos também aqui, ainda Ezequiel 20, no verso 20, que o Senhor diz que o sábado servirá de sinal entre nós e ele. A Bíblia é categórica em dizer sobre o sábado. E é importante nós dizermos, de repente você pode pensar assim, pastor, mas eu acho que sinal de Deus não é só o sábado, é a lei toda. Ok, você pode pensar assim, mas para pensar comigo. Hoje, você tem, dentre todas as crenças, que compactuam com o fato de que matar é errado. Não tem nenhuma que vai dizer assim, não, nós adotamos esse meio que matar de vez em quando. Não, todos creem nisso. Todos têm os mandamentos do Senhor. Mas, qual dos mandamentos de Deus que é um diferencial que apenas um povo, se não poucos povos assim o seguem? O sábado. Por isso que a Bíblia é categórica em dizer, e o Senhor mesmo afirma, que o sábado serve como um sinal, que faz a diferença. Todos estão indo para esse lado, todos estão seguindo, ok, mas quem de fato segue de maneira completa? Olha o que diz aí em Tiago, esse verso é fortíssimo justamente sobre esse tema. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado só daquele ponto, sim ou não? Não, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que lhe diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. E aqui Tiago está fazendo menção direta ao decálogo, está fazendo menção direta aos 10 mandamentos. Então eu não posso escolher seguir 1 ou 2 mandamentos, ou enfim que seja. Eu preciso seguir toda a lei.
E o sábado que está na lei, ele é um sinal entre nós e Deus. Este é o selo de Deus. Aí você pode falar assim, pastor, que bicho feio, né? Meu Deus. Botaram um trem feião ali, não fiz esse slide, passaram, pronto. Aí você pode falar assim, pastor, nós estamos bem. Eu sigo aqui, sou adventista, então estou dentro ali, já estou selado, garantido. Calme aí, amigo. Esse é um decreto de sinal e selo que acontecerá para o fim. Infelizmente, há alguns de nós aqui, caminhando para o fim, se não estivermos bem firmes na palavra do Senhor, poderemos tropeçar e não sermos selados dentro da igreja que prega sobre o selo de Deus. Isso é fortíssimo. Amigos, fazendo uma reflexão aqui, abrindo o coração, talvez. Eu cresci na igreja. A visão que a minha mãe passava sobre guardar o sábado era que quase que tinha uma lista daquilo que era ou não fazer, beirava o farisaísmo, assim. Aí eu e meu irmão ficava assistindo desenho até dar o horário que estava na lição lá do pôr do sol. Quando dava o horário da lição, 6h14, aí desligava a TV. Aí voltava, via que horário que ia dar o pôr do sol para sair do sábado, já com o botão na TV, e deu o horário, então ligava a TV, na hora. Teve uma professora minha na aula sobre doutrina de sábado, no teológico, que ela falou assim, e eu achei fortíssima essa frase. Se você está nas horas do sábado, esperando para que ele acabe, para fazer alguma situação que você precisa fazer ou resolver, pode fazer a situação. O sábado acabou para ti ali. Eu fiquei assim, caramba. E não é que ela permitiu isso, mas é porque realmente o sábado deixou de fazer sentido. Se você está, nossa, só esperando o horário aqui para eu ir fazer aquilo que eu preciso fazer. Não, vamos marcar para comer depois do sábado e já está planejando o negócio. Pode ir. O sábado para você deixou de fazer sentido no momento que você quer se libertar dele. Que pesado isso aí. Nós precisamos levar isso mais a sério, pessoal. Esse é o sinal, o selo de Deus. E se nós bobearmos, nós deixaremos de ser selados por meras crenças que nós temos. Por exemplo, esses dias eu me peguei no sábado. Essa é uma regra que a gente não tinha quando era pequena. E aí, dali a pouco, você está no celular, você está ali, conversou, resolveu, estou chegando aí no culto para pregar. Aí, dali a pouco, pinta uma notificação no Instagram, e quando você vê, você está já vendo várias coisas. Isso pode tirar a concentração do sábado mais rápido que qualquer parar para sentar, para assistir, enfim, que seja. Pastor, isso é farisaísmo? Eu acho que não. A gente só precisa pensar que o sábado ele é santo e deve ser santificado. Se eu acompanho meu celular todos os dias e ele me remete a trabalho, me remete a dia a dia, e como eu posso muitas vezes me desconcentrar, se eu fosse você, eu me abstia um pouco. Larga um pouco ali, cara. Vai fazer outra coisa, vai conversar com a tua família, vai passar um tempo em família, vai falar de Deus, vai fazer visita. Deixa o celular um pouco de lado. É uma estratégia, né? Você também precisa traçar estratégias para que você guarde o sábado de maneira fidedigna. Porque senão, dali a pouco, vai virar um dia como qualquer outro, você vai perder a essência de guardar o sábado. Isso é perigoso. A gente precisa ficar atento. Tal como Deus tem o seu selo, o inimigo também, a besta também tem o seu sinal. E justamente aquilo que seria o contrário do sábado. A gente sabe que houve um decreto que foi muito mais tradicional, não é permitido biblicamente. A gente sabe que Daniel, no capítulo 9 ou 7, se eu não me engano, estava bem descrito que Satanás teria como grande estratégia para o final dos tempos mudar os tempos e a lei. E a gente sabe muito bem que hoje o dia que é tido como um dia de guarda não é o dia de sábado. Tal como Deus tem o seu selo, Satanás também tem o seu. Nós precisamos ficar atentos, meus amigos. Você sabe o sinal de Deus.
Você precisa ser selado com o selo do Senhor. E a Bíblia diz que aquela multidão de 144 mil, que é o povo de Deus, eles tiveram as suas vestes lavadas com o sangue do Cordeiro. Nós sabemos muito bem que você é salvo unicamente pela graça. Mas o próprio Senhor diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você não é salvo pelas obras, mas as obras evidenciam a sua salvação. As obras evidenciam a sua fé. Você não é salvo por isso, mas uma vida entregando-se ao Senhor, guardando os mandamentos, inclusive o sábado, demonstram de fato que você deseja e permanecer firme nos finais dos tempos, sendo selado com o selo do Senhor. Imagina receber a declaração: você é propriedade exclusiva de Deus. A Adriele vai cantar um louvor agora para nós. Eu só não sei onde é que ela foi, que eu acho que ela foi arrebatada enquanto estava pregando aqui. Amém por isso. Eu acho que até ela já foi. Não sei. Eu vou orar. Qualquer coisa, eu chamei ela, vocês estão de prova. Mas nós vamos orar, pedindo para que Deus prepare o nosso coração, prepare a nossa vida, e que Ele esteja nos selando todos os dias. Eu sei que é uma tarefa que para nós às vezes parece fácil, mas irmãos, não caiamos na ilusão de que é mais fácil porque nós temos isso como norma. Não vá por isso. Tem uma frase que eu acho interessante que diz assim, que os grandes acidentes de avião acontecem apenas com pilotos experientes. Aconteceram com apenas pilotos experientes. Que Deus possa estar transformando o nosso coração e deixamos ser moldados, deixamos ser atingidos. Chegou a Adriele. A Adriele vai cantar música para nós no final. E essa música fala justamente de que nós precisamos depender de Deus, porque em nós nada temos algo que é bom, algo que agrada ao Senhor. Precisamos ser transformados por Ele. E ao ouvir esse hino, que você possa meditar nessa mensagem, em seguida nós faremos uma oração. E que Deus nos conduza sempre. Vamos ouvir. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu, ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV,
meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Amém. Se você tem o desejo de se entregar ao Senhor, gostaria que você ficasse em pé, para junto nós orarmos assim e encerrarmos esse nosso momento. Porque sabemos, Pai, que assim como bem ouvimos nesse louvor, o maior vilão da nossa própria vida somos nós, por sermos pecadores e gostarmos do pecado. Mas, Pai, nos ajude a lutar, pois sabemos que Tua palavra afirma que o Senhor, pelo Espírito Santo, coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então nos ajuda, Pai, a querer Te buscar e assim o fazer. E assim como nós estudamos, que possamos estar nessa multidão, do qual não sabemos a quantia, mas ali estaremos porque fomos selados com o selo que vem do Senhor. Um selo que tem a propriedade exclusiva do Pai Celeste. Pai, que honra! Mas nos ajuda a nos mantermos fiéis, vigilantes, seguindo e observando os seus mandamentos, inclusive aquele que serve como sinal, como a Tua palavra fala, e possamos seguir e santificar o sábado que o Senhor nos deu como um presente. Ó Pai, bem a Tua palavra afirma, Jesus nos deu o sábado para proveito do homem, Pai. Nos ajuda a entender que esse dia foi separado para o descanso, para observar a Tua criação, passar tempo com a nossa família e principalmente adorar em plenitude a Tua presença, Pai. Muitas coisas têm nos tirado a distração e muito tem se dito contra esse santo dia. Não é à toa que o Senhor nos disse como começo do mandamento para lembrar, pois Satanás faria de tudo para que o mundo esquecesse. Nos ajuda, Pai, a guardar os Seus mandamentos e a ter a Tua presença conosco. E assim, ao iniciarmos essa semana, que possamos sonhar com a Tua volta e que os eventos finais, que serão breves, possam assim acabar e encontrarmos o nosso Senhor e declarar: este é o nosso Deus a quem esperávamos. Nos dê uma ótima semana em Tua presença, Pai, nós oramos gratos por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, pessoal, tenha uma ótima semana aí na presença de Deus, fique com Deus.